Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre um tema bastante interessante, como iniciar a investir. Esse vídeo foi motivado pelo número de inscritos novos no canal, então boa parte do público aqui do canal são pessoas que estão começando a investir e são iniciantes aí no mercado acionário. Então, muito importante o vídeo, um vídeo um pouco longo, porém acho que bastante necessário, porque acredito que os inscritos do canal buscam qualidade e conteúdo e não diquinhas de nenhum youtuber. Então, antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia por dia e já somos aí 984 inscritos. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como notícias do mercado financeiro e acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, na carteira do canal, vocês irão observar que tem apenas 2 ativos. Vou deixar um vídeo acima aqui do card explicando minha estratégia de investimento. E também aqui 2 criptomoedas, que também tem aí um vídeo no canal acima do card explicando a gestão de risco. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, tema bastante interessante. E para você que iniciou agora o seu mundo nos negócios dos investimentos, a primeira ponto que você deve entender é que você deve possuir uma reserva de emergência. Então, a reserva de emergência ela vai assegurar que você não venda seus ativos para suprir essa necessidade momentânea. Então, quando é que você vai precisar dessa reserva? Quando geralmente você quebra algum veículo de transporte, como o seu carro, sua moto, ou você é demitido do seu emprego, ou acontece algum imprevisto de saúde. Então você necessariamente vai precisar de recursos para suprir essa necessidade. E caso você não possua essa reserva de emergência, provavelmente você irá acabar vendendo seus ativos. Então essa reserva de emergência ela é muito importante. E quanto ela deve ser? Ela deve ser no mínimo 6 vezes ali, 6 meses, suas despesas básicas. Então se você tem ali uma despesa básica de R$1.000, por exemplo, é claro que isso vai de cada pessoa, R$1.000, R$5.000, R$10.000, e aí você vai adaptar conforme a sua realidade financeira. Então, se suas despesas básicas mensal é de R$1.000, você deve ter no mínimo aqui R$6.000 de reserva de emergência ali disponível para que, caso ocorra alguma emergência, você não possa vender seus ativos e você esteja tranquilo aqui no mínimo 6 meses para resolver seus problemas. Caso você esteja demitido, você tem até 6 meses aqui tranquilamente suprindo suas despesas básicas até conseguir um novo emprego. O ideal é que você consiga fazer uma reserva de emergência de 12 meses, ou seja, um ano, porque assim te dá uma maior tranquilidade. Outro ponto interessante é que quando você decide realizar essa reserva de emergência, você tem que ter algumas características de investir ela. Então, essa característica é depositar sua reserva de emergência em um recibo de depósito bancário ou um certificado de depósito bancário. Por quê? Esses dois ativos aqui são ativos que eles possuem liquidez diária e nesse slide ele está desatualizado. Então aqui, por exemplo, um recibo de depósito bancário está falando que a liquidez é no vencimento, porém essa liquidez aqui pode ser diária dependendo do emissor. Então, liquidez diária, você pode investir a partir de R$1, tanto quanto o CDB quanto o RDB. Então essa informação está desatualizada e além disso, elas são emitidas tanto por bancos como por instituições financeiras. Um ponto muito interessante é que, por exemplo, o Nubank ele emite RDBs, Banco do Brasil, Banco Santander emite CDB. Então, bancões vão emitir CDBs e RDBs você vai encontrar muito em instituições financeiras. Então, a característica desse ativo ele deve ter liquidez diária. Além disso, você deve ter uma garantia, ou seja, Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Ele deve possuir essa garantia, porque caso a empresa venha a falir, o fundo ele vai cobrir ali sua reserva de emergência, que é o valor investido, em até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. E ele vai cobrir em até 4 instituições. Então você pode ter um total de R$1 milhão em CDB ou RDBs em diferentes instituições financeiras ou bancos. Ou seja, você pode ter ali R$250 mil em até 4 instituições, que vai totalizar aí R$1 milhão no sua reserva de emergência, nos seus investimentos. Então, ponto crucial, construir sua reserva de emergência. Isso é fundamental. Ah, Joab, então eu vou demorar a construir minha reserva de emergência. Então você pode tanto construir sua reserva de emergência quanto investir. Então se você quer investir R$500, você pode dar prioridade para a sua reserva de emergência, aplicando R$400 na reserva de emergência e R$100 investindo o seu dinheiro. O outro ponto interessante que você deve manter é que identificar qual é o seu perfil de investidor. Se o seu perfil de investidor ele é conservador, moderado ou agressivo. É claro que isso aqui é um pouco subjetivo, é só mais para você iniciar ali a sua jornada. Porque eu me identifico muito como conservador, porém estou exposto 100% à renda variável. Então é uma contradição, por exemplo, ao que eu acredito dentro dessa tabelazinha. Então, quais são os pontos? Se você está disposto a proteger o seu patrimônio, onde não quer correr altos riscos e
Assim, você vai se expor apenas à renda fixa, onde você está disposto a não perder de jeito nenhum e apenas a rentabilizar, nem que seja pouco, o seu patrimônio. Porém, se você estiver disposto aqui a correr um certo risco, então você tem aqui um médio temor do risco, então você não odeia tanto assim o risco, aí você está disposto a sofrer um pouco de risco, desde que esse risco compense aqui uma rentabilidade moderada. Aí você vai se expor tanto à renda fixa quanto à renda variável. E se você tiver um perfil mais arrojado, você vai se expor aqui a uma renda variável, então vai se expor a um risco maior, onde você não possui tanto medo assim do risco, você não odeia tanto o risco, porque você corre esse risco tendo em mente que o prêmio será bem maior, ou seja, em busca de uma alta rentabilidade. Então, identificado aqui seu perfil, você consegue alocar bem os seus ativos. E aí você vai realizar ali o alocamento da sua carteira. Então, um perfil mais conservador provavelmente vai ter uma carteira mais concentrada em renda fixa e depois em demais ativos como fundos multimercado, crédito privado, fundo imobiliário e fundo no exterior, entre 5% a 10%. Um perfil mais moderado vai ter menos renda fixa, porém ainda majoritariamente em renda fixa e exposição maior em renda variável, como fundo de ações e fundo multimercado de 20%. E já um perfil mais arrojado, você vai perceber que ele vai estar exposto majoritariamente à renda variável, como por exemplo fundo de ações, fundo multimercado e aí crédito privado, renda fixa a uma exposição menor, porque o prêmio ele está disposto a correr mais riscos desde que o prêmio compense. Então, basicamente, esses são as portfólio, a carteira de cada perfil do investidor. Porém, como eu falei para vocês anteriormente, eu me considero muito, mas muito conservador. E eu, como conservador, invisto aqui 100% em ações, ou seja, era para eu estar sendo considerado arrojado. Então, como conservador, que eu me considero, invisto 100% em ações e, além disso, em apenas 2 ativos. Como isso pode acontecer? Basicamente, pessoal, eu invisto onde os fundamentos estão aqui atrelados à qualidade da empresa. Então, eu invisto apenas em empresas que têm forte fluxo de caixa, apresenta lucros mínimos nos últimos 10 anos recorrentes e, além disso, crescentes. Uma outra característica que possua margem líquida aqui muito alargada, então margem líquida aqui mínima de 10%, as empresas devem ter essa característica. E outra característica importante é que elas atuam em setores com vantagem competitiva, ou seja, tem ali, entrega serviços essenciais que o ser humano não consegue viver sem ele. Então, exposições, por exemplo, em varejo, eu já considero uma exposição de alto risco, onde a empresa vai ter resultados cíclicos, onde a empresa possui uma competitividade no mercado muito maior, e, além disso, margens muito apertadas. Então, por isso que eu me considero conservador, porque eu tenho aqui um método de investir apenas em fundamentos da empresa, e essas empresas possuem vantagem competitiva, além de ter um forte fluxo de caixa. Outro ponto interessante, quando você identifica ali seu perfil, então você já tem sua reserva de emergência ok, você já conhece o seu perfil de investidor, e aí, supondo que você vai se expor 100% em renda variável, aí a pergunta é como escolher uma empresa. E aí, o Luiz Bassi Filho, ele possui um método chamado um acrônimo BESTS, e onde esse acrônimo ele vai reunir as empresas dos melhores setores, que são setores perenes ali, que desenvolvem atividades essenciais para nós humanos, que é bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecomunicações. Todos esses setores aqui, o ser humano vai depender aqui desses serviços pelos próximos 500 mil anos. Então, sem nenhum receio em relação a esses setores. Outro ponto interessante é que quando você já aplica esse filtro dentro de todas as empresas listadas na bolsa, você já consegue eliminar muita empresa ruim. Porém, após isso, você deve aplicar outro checklist, ou seja, outro filtro, onde você vai avaliar os fundamentos de cada empresa. Então, empresas de banco, existem diversos bancos. E aí você vai avaliar, por exemplo, margem líquida de cada banco nos últimos 10 anos. Então, a margem líquida mínima de 10% nos últimos 10 anos, apresentando lucro líquido recorrente nos últimos 10 anos. Então, você vai buscar esses tipos de fundamentos. Além disso, sempre buscar uma margem de segurança, ou seja, comprar essas empresas baratas, porque não adianta você encontrar uma boa empresa e pagar caro por ela. Então, esse aqui, você vai ter que definir um guia de investimento, e eu vou deixar aqui acima do card para vocês darem uma assistida no vídeo, onde explica passo a passo como você realizar essa avaliação fundamentalista em uma empresa. Feito isso, você consegue então definir uma lista de empresas. Então, você consegue reunir uma lista de diversas empresas boas que possuem fundamentos aqui estabelecidos e bem característicos, fundamentalmente falando. A empresa tem vantagem competitiva e são empresas que possuem forte fluxo de caixa, dívidas controladas, em característica distribui bons dividendos, e não necessariamente só porque distribui dividendos, é porque empresas que distribuem dividendos nos últimos 10 anos, por exemplo, elas
já dizem que tem uma saúde equilibrada. Geralmente essas empresas elas possuem dívidas equilibradas, margem líquida muito alargada, possuem forte fluxo de caixa e possuem suas despesas controladas. Então, de fato, essas empresas elas já trazem isso. E lembrando que esse dividendo é no mínimo 10 anos pagando recorrentemente. Ou seja, não é uma empresa que apresentou lucro, recordes e distribuiu dividendos naquele ano ou no ano em 2, 3 anos seguidos. Tem que ser uma recorrência de no mínimo 10 anos. E aí, quando você consegue reunir essa lista de empresas, e o que você vai fazer é justamente calcular o valor intrínseco de cada uma delas. E assim você vai poder escolher a mais barata no momento para você aportar. E aí entra para o próximo ponto, que é sobre a diversificação da carteira. Então, se eu estou construindo um patrimônio, eu não tenho patrimônio para diversificar. Então, como eu devo investir? Você deve investir, então, na empresa que você achou mais atrativa. E aí que eu vou voltar para o slide e dar o exemplo. Entre essa lista aqui, disponibilizada neste slide, qual é a empresa mais barata hoje, neste momento, para eu aportar? Ou seja, a empresa que possui a maior margem de segurança. E aí vocês irão perceber que a empresa que possui maior margem de segurança é o Banco Bradesco, entre todas as outras. Todas as outras empresas são também empresas boas. Porém, a que se mostra mais atrativa neste momento é Banco Bradesco. Então é ela a mais barata neste momento, sendo cotada a R$ 11,75, sendo que seu valor intrínseco é de R$ 18,50 e margem de segurança de 57%. Então, observe que o Banco Bradesco é a melhor ação neste momento para eu aportar. Então, se eu tenho R$ 1.000 para aportar, R$ 500 para aportar, R$ 100 para aportar todos os meses, eu vou investir apenas em Banco Bradesco até que ela deixe de ser atrativa. Ou seja, seus preços comecem a subir para 12, 13, 14, 15, R$ 18 e a sua margem de segurança ela cai de 57% para 30% e até 20%. Quando, na minha regra, quando ela chega até abaixo de 30%, ou seja, 29% de margem de segurança, ela já não é atrativa e eu paro de investir. Então, quando a margem de segurança chega a 29%, eu paro de investir. Então, supondo que o Banco Bradesco suba suas cotações, hoje tem uma margem de segurança de 57%, e suas cotações começam a subir para 15, R$ 16, por exemplo, e a margem de segurança passa a ser 29%, eu paro de investir. E aí, o que eu faço? Eu volto na minha lista e busco a próxima empresa que esteja atrativa, que seria, então, a Neo Energia, com 40% de margem de segurança. Na minha regra de investimento, eu invisto em empresas que apresentem margem de segurança mínima de 30%. Então, entre todas as outras empresas, a gente vê que apenas Banco do Brasil e Neo Energia contempla esse requisito. Além disso, de Itaúsa. Porém, a mais atrativa aqui agora é a Neo Energia. Então é na Neo Energia que eu irei aportar. E aí você faz o mesmo sentido. Continua aportando na empresa até que ela fique muito atrativa ou deixe de ser atrativa. Aí você parte para um terceiro ativo. E assim você observa que a diversificação vai ser uma consequência na construção do seu patrimônio e não uma necessidade. Então se você pega R$ 1.000 e você já coloca em 10 ativos, você está colocando aqui R$ 100 em 10 ativos e pulveriza algo que você não tem, que é patrimônio. E isso você vai atrasar o tempo de construção do seu patrimônio. Então, o que você poderia demorar 10 anos para construir um patrimônio legal, você vai demorar 20 e até 30 anos. Então, você sacrifica o tempo mais rápido de você obter um patrimônio por causa de um medo que não existe. Ou seja, o medo de perder R$ 1.000, como se R$ 1.000 já fosse um patrimônio que fizesse diferença na sua vida financeira, passivamente falando. Ou seja, colocar dinheiro no seu bolso. Então, essa é a estratégia que eu realizo dentro da minha carteira. É claro que eu estou sendo aqui utilizando muito viés. E quais são esses viés? Viés de investimento de Warren Buffett, Luiz Bassi Filho, Charles Munger, Philip Fisher. Todos esses investidores utilizam essa estratégia de investimento. E aqui eu trouxe duas frases clássicas do Warren Buffett que diz: a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Então, se você conhece o ativo que você está investindo, sabe os fundamentos da empresa, modelo de negócio, olha os fundamentos da empresa, se a empresa está saudável, possui dívida controlada, quem é a gestão da empresa, quem é o presidente da empresa, qual é a vantagem competitiva da empresa, você conhece de fato a empresa, você não tem a necessidade ali de estar diversificando, sendo que você sabe onde você está entrando. Se eu visse risco aqui realizado nesses papéis, possivelmente eu não estaria aportando aqui forte neles. Então eu estou falando aqui de uma empresa que não possui dívida alguma, tanto o Banco Bradesco quanto o Banco do Brasil, que tem mais de 100 bilhões em caixa, e além disso, possui margens muito alargadas, acima de 10%, uma rentabilidade acima de 12% ao ano, do seu forte fluxo de caixa, tem um fluxo de caixa muito forte e distribui ali acima de 40% dos seus lucros. Então são empresas aqui que são muito saudáveis. E aí quando eu olho o preço delas, elas estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Então empresas que lucram no mínimo 20 bilhões ao ano
estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial e possuem zero dívida e além mais de 100 bilhões de reais em caixa e uma saúde financeira da empresa muito saudável, com fundamentos muito bem estabelecidos. Então o risco aqui é zero em investir nessas empresas. Por isso, não há necessidade aqui de eu diversificar, porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Outra frase clássica dele é: diversificação ela só é necessária quando os investidores não entendem o que estão fazendo. Então, de fato, aqui essa frase é praticamente parafraseando a outra. Então, se você não sabe o que está fazendo, você não conhece o ativo, mesmo assim quer se expor a ações, a ativos, eu recomendo então um ETF. Um ETF, como por exemplo o IVVB11, ele vai simular ali um investimento no SP500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E assim você vai estar investindo então, teoricamente, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, apenas em um ativo que é o ETF IVVB11. Então, você vai estar investido na economia norte-americana e fazendo assim, você não precisa necessariamente estudar todas as 500 empresas porque você não sabe o que está fazendo e aí essa diversificação vai proteger você da volatilidade forte do mercado. Então, basicamente, pessoal, o que eu incentivo vocês é estudarem o ativo que você pretende ter na sua carteira, realizar aquele passo a passo. Primeiro, você elimina muitas empresas ruins, acrescentando aquele filtro do filtro de bancos, seguradoras, saneamento, telecomunicações e elétricas. A partir daí você começa a fazer um checklist ali de fundamentalista, de uma análise fundamentalista de cada empresa e você depois monta uma lista. Nessa lista você vai então avaliar o preço de cada uma e vai começar a entender o negócio da empresa. Quando você vê um ativo atrativo, como por exemplo nesse caso o Banco Bradesco, você não necessariamente já vai lá e coloca seu dinheiro, investe e compra ações dela. Você vai lá, abre o site de relacionamento da empresa, o site RI, e você vai entender o modelo de negócio da empresa, os resultados, o porquê que as cotações, ou seja, o mercado está batendo no papel e por que isso ocorre e se isso o que está acontecendo é racional ou irracional. Então você tem que entender todo o modelo de negócio e a gestão da empresa. Feito isso, mesmo assim ainda assim você está decidido a aportar, aí você já sabe o que você está fazendo e você não vai ter receio algum e vai conseguir dormir tranquilamente, mesmo se suas ações caírem 50%, 60%, porque você não investiu observando a volatilidade do papel, mas sim os fundamentos da empresa. Então, basicamente, pessoal, era isso. Eu vou mostrar para vocês agora, na prática, como eu faço então essa avaliação, abrindo aqui minha planilha. E na minha planilha vocês irão observar que a melhor ação hoje, a mais atrativa neste momento, é Banco Bradesco com 57% de margem de segurança. E aí vocês vão observar que Banco do Brasil também está atrativo a 33% de margem de segurança, lembrando que eu só invisto em empresas que apresentem margem de segurança mínima de 30%. E aí você vai observar também outras empresas atrativas, como a Neo Energia e também empresas que estão aqui caminhando a uma margem de segurança atrativa, porém ainda não está, como por exemplo a Ambev, 17%. Então é assim que você realiza alguns dos seus análises e lembrando que cada uma dessas análises vai demandar tempo, então você tem que se dedicar um pouco para ser um bom investidor. Então é isso, pessoal, um vídeo um pouco longo, porém acho que necessário. Espero que você tenha gostado, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.